Pode? Oi, turma, boa noite. Só para avisar aqui que daqui a mais um minutinho a gente está começando, tá bom? E a professora já está aí? Não. Cadê ela? Ah, é. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, turma. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, turma, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. A gente vai aqui com um tema muito importante, análise e acompanhamento das contas, com a doutora Denise Feitosa. Eu gosto muito desse conteúdo, que, como eu vim falando um pouquinho para vocês à tarde, é importante a gente ter essa noção das contas, das despesas, dessa transparência, que, na verdade, acaba norteando a credibilidade que o síndico vai conquistando aí dentro do seu condomínio, né? A gente ouve muito falar que os moradores, de uma forma geral, criticam muito o síndico, tem a questão de ética, existe, de fato, sim, muitos profissionais que tiram proveito da gestão, né? Às vezes, por ingenuidade, acaba utilizando o dinheiro do condomínio de uma forma indevida, né? Como já houve casos até de síndicos que investiu em Bitcoin e perdeu. Então, existe, obviamente, né, uma preocupação muito grande com os gastos, com os investimentos, com esse lado financeiro do condomínio, né? E essa é uma ferramenta muito importante para que, uma vez conquistada a confiança de todos, o síndico vai, obviamente, poder exercer a gestão com mais facilidade, com mais aceitação, podendo, inclusive, apostar em inovações, em tecnologias que vão não só reduzir custos, mas modernizar também a infraestrutura e a operação e, consequentemente, valorizar o imóvel. Então, a questão de contas, essa análise de perto, né, esse entendimento que o síndico vai ter para, no segundo momento, repassar essas informações aí para os moradores, seja numa assembleia, seja numa reunião com um grupo de conselheiros e demais gestores, é importante, né? Estar bem afiado, né? Com organização de toda essa contabilidade, seja através de planilha, seja através de apresentações, mas ter uma comunicação de todas essas atividades, mas, obviamente, né, todo um acompanhamento, uma organização em função de tudo que está sendo realizado, pago, né, e investido dentro do condomínio. E ninguém melhor do que a Denise, que vem aí trazendo bastante informações para vocês, porque, além de graduada em Ciências Contábeis pela UFPB, ela também tem especialização em Auditoria Contábil pela PUC de Campinas, Direito e Gestão Condominial pela Unipós de Brasília. Ela é palestrante do curso de capacitação para síndicos e conselheiros fiscais, atua como auditora e gestora condominial desde 2005, uma bagagem desde a época do YouTube, gente. Ela nasceu no ano do YouTube, quer dizer, ela se especializou nessa área no ano que o YouTube nasceu, e é diretora executiva atuante da Auditoria e Gestão Condominial. Então, eu queria dar as boas-vindas a você, professora. Muito obrigado aí por aceitar a nossa proposta, o convite do doutor Henrique também,
né, salutar a todas as mulheres aqui presentes, porque estamos no mês de outubro. No outubro, eu queria não deixar de ressaltar a importância dessa questão da saúde da mulher. Então, é por isso que nessa sequência de temporada a gente trouxe um grupo de mulheres para poder enfatizar a importância de vocês e a contribuição que vocês têm feito nesse ambiente condominial. Agradecer à ACJ, a CJ Condomínios, né, pela parceria, e também pela Educondo, que estão nos ajudando a propiciar esse momento de conhecimento aí para todos vocês. Então, doutora, muito obrigado aí, seja bem-vinda. Eu lhe passo a palavra, e essa turma aí maravilhosa que vem aí acompanhando e aprendendo bastante, assim como a gente. Espero que seja uma excelente aula para todos. Tirem proveito, né? Tragam seus exemplos, suas perguntas, sempre muito interessante, respeitando aí o timing para os outros também poderem participar. Pois vocês, uma boa aula, e qualquer coisa estamos aqui ao lado para prestar qualquer assistência, tá bem? Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Tiago, pela minha apresentação, até pela brincadeira aí do YouTube, né? Mas vamos lá. Quero agradecer aí a Ecodizila Academy pelo convite, pela oportunidade de dividir com vocês, de compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento. Agradecer ao doutor Henrique Castro por esse convite, por todo o apoio que ele vem me dando na área aqui de auditoria condominial. Vou compartilhar com vocês agora a apresentação. Aplicar, sair da tela cheia. Informativa. Aqui. Uma janela. Na empresa que trabalhei já de situações relatórias, e há um tempo atrás também, né? Eu também já fiz relatórios assim, pessoal. Mas profissionais que estão aqui nesse grupo, né? Então é muito comum a gente encontrar no mercado pessoas que ainda... Eu peço a todos vocês que, por favor, fechem os seus microfones e só os abra após que queiram fazer alguma pergunta, algum questionamento. Fiquem à vontade para compartilhar a experiência de vocês ou para tirar alguma dúvida durante a apresentação ou no final da apresentação, como assim vocês acharem melhor. Hoje, aqui, estamos dando continuidade a essas palestras que são pílulas de convivência do mundo condominial. O nosso tema hoje, agora à noite, é análise e acompanhamento das contas. Eu sou auditora condominial, meu nome é Denise Feitosa. Como bem o Tiago já me apresentou, eu sou contadora, sou auditora condominial e tenho uma pós-graduação em auditoria e também contábil e também gestão, direito e gestão condominial. A primeira pergunta que eu quero compartilhar com vocês vocês são síndicos, são conselheiros fiscais, são condôminos e são investidores. Vocês têm dificuldade de entender a prestação de contas do seu condomínio? Quando a gente vai conversar com os síndicos, com os conselheiros, com os condôminos, eles enxergam os livros de prestação de contas dessa forma. Uma fórmula inacabável. Hoje, precisamos trazer a prestação de contas, quanto mais documentação fundamentada, mais fica transparente a gestão de um síndico. E esse tema de hoje, a análise e acompanhamento da prestação de contas, não cabe só ao síndico, nem ao subsíndico, nem ao conselho fiscal ou ao conselho consultivo. Ele cabe também a cada condômino, a cada morador, a cada investidor, porque muitas dessas unidades, às vezes, tem um investidor que aluga e gera receita para ele.
Então, a partir do momento que você tem um patrimônio, você tem que entender como é que esse seu patrimônio está sendo gerenciado. A partir daí, a gente vem aqui para o contexto jurídico. Ontem, na palestra do doutor Henrique Castro, como também doutora Vanise Ferreira, e hoje à tarde da Raquel Batista, todos eles trouxeram a legislação. Mas aqui cabe, sim, também destacar essa legislação. Eu estou vendo que não está passando a página aí para vocês. Ainda continua. Interromper. Tiago. Pois não, professora. Eu estou tentando aqui compartilhar, mas eu coloquei no módulo de apresentação de slides e eu vi que ele não passa a tela. Procede? É assim, ó, vou te dizer como é que é a melhor maneira de você fazer. Você vai na apresentação do PowerPoint, você já coloca ele em modo apresentação. Tem aquele botãozinho lá no baixo, você bota ele em modo apresentação. Aí você volta aqui para a sala de aula, dá um alt tab, volta aqui para a sala de aula, aí você compartilha, coloca uma janela e procura a apresentação que está em tela aberta. Pronto. Foi. Aí agora eu acho que vai. Passou. Pronto, está em tela cheia. Pronto. Aí você consegue passar... Aí não pelo módulo. Tá. É porque eu estava olhando aqui a apresentação, quando eu olhei aqui para vocês, estava sempre na primeira tela. Então, a primeira pergunta, como a gente faz, você tem dificuldade em entender a prestação de contas do seu condomínio? Muitas vezes os síndicos, até os síndicos, os subsíndicos e conselheiros enxergam dessa forma os livros de prestação de contas. Muitos livros vêm com 300 páginas, 400 páginas, ou mesmo que sejam 100 páginas. Às vezes é muito confuso entender cada detalhe. E hoje a gente vai tentar aqui decifrar cada informação que vem nos livros de prestação de contas. Como é que nós devemos analisar e acompanhar esse livro de prestação de contas? Dentro do contexto jurídico, como eu bem já falei, os palestrantes anteriores já citaram aqui essas legislações, mas vale a pena para a gente relembrar delas e também porque mais na frente a gente vai voltar a essas legislações. Nós temos aqui o Código Civil, o artigo 1348, que compete ao síndico, lá está descrito no inciso 8, prestar contas à Assembleia anualmente quando exigidas. No artigo 1356, poderá haver no condomínio um conselho fiscal composto por 3 membros, eleitos pela Assembleia, por prazo não superior a 2 anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. Aqui eu destaquei dar parecer. O conselho fiscal, a atribuição principal dele é fazer a fiscalização das contas, das finanças do síndico, do condomínio. E quando chega no final da gestão, quando chega na prestação de contas, na Assembleia Geral Ordinária, o Conselho Fiscal tem que emitir um parecer. Em algumas situações, eu não sei como é que acontece no condomínio de vocês, os conselheiros às vezes nem aparecem, nem vão participar da Assembleia de Prestação de Contas. Ou se vão, dizem que não tiveram tempo de analisar os livros de prestação de contas. Ou dizem que o síndico não entregou a tempo o livro, ou entregou os livros todos de uma vez para analisar essa prestação de contas, que foi inviável. E é raro, às vezes, a gente encontrar um conselheiro que entende esse artigo e que cumpre esse artigo. Emitir um parecer. Esse emitir um parecer, ele tem que emitir um parecer recomendando a aprovação das contas ou recomendando a aprovação com ressalva e fazer uma descrição. Quais são as ressalvas que ele está indicando? Ou simplesmente ele dizer, eu não recomendo a aprovação de contas. Nesse caso, se ele disser, eu não recomendo, ele também tem que justificar o motivo. Porque o conselho, ele não pode simplesmente recomendar a reprovação das contas porque ele não se dá bem com o síndico. Ele tem que justificar. E que a justificativa fique registrada em ata, que isso é bastante importante, porque posteriormente vão ter que ser tomadas algumas providências necessárias em relação a essa prestação de contas.
ou que foi aprovada com ressalva, porque as ressalvas vão ter que ser atendidas, ou se foram reprovadas, vão ter que tomar algumas providências para que se sane os motivos dessa reprovação. Já a Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964, no artigo 23, dispõe: será eleito, na forma prevista na Convenção, um Conselho Consultivo, constituído de 3 condôminos, com mandatos que não poderão exceder a 2 anos, permitida a reeleição. Funcionará o Conselho como órgão consultivo do síndico, para assessorá-lo na solução dos problemas que digam respeito ao condomínio, podendo a Convenção definir as suas atribuições específicas. O que nós percebemos também é que, quando a gente vai olhar a Convenção do condomínio, tem algumas convenções que só falam do Conselho Fiscal. Outras convenções que trazem o Conselho Consultivo. Outras convenções que trazem os dois. E na convenção, cada condomínio tem a sua convenção, vai dizer exatamente qual é a atribuição de cada conselho, de cada membro do conselho, seja ele fiscal ou consultivo. Aqui na administração do condomínio, nós temos o artigo 1347, a Assembleia escolherá um síndico para administrar o condomínio. Já no artigo 1348, compete ao síndico. E aqui ele elenca 9 atribuições, 9 aqui, que o síndico ele tem que cumprir. Entre elas, prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigidas. Quando a gente fala analisar e acompanhar as contas, o acompanhamento das contas, vem logo na nossa cabeça as receitas e despesas. Mas o Conselho Fiscal e os condôminos não têm que analisar apenas as contas. O síndico tem outras atribuições, além das receitas e despesas, que os conselheiros têm que estar atentos. Uma delas qual é? Ele está cumprindo, ele está fazendo o seguro da edificação, ele renovou, ele fez a contratação do seguro da edificação. Então, na hora, quando o síndico vai prestar conta, ele tem que dar publicidade, tem que trazer a transparência que há uma apólice de seguro em vigência e quais as coberturas que essa apólice atende. E também se esses prêmios atendem ao perfil do condomínio. Porque muitas vezes o síndico, para ter uma apólice mais barata, ele contrata um seguro com um prêmio menor, que não atende às demandas dos condôminos ao perfil daquele condomínio. Então, fica aquém. E se acontece um sinistro, aí é que vai se descobrir que essa contratação desse seguro foi inadequada. Então, quando a gente faz a análise e o acompanhamento das contas, não é só a questão da receita e da despesa. Tem outros pontos também que têm que ser considerados e analisados e acompanhados. Um deles é o seguro da edificação. Um outro também que nós podemos citar é em relação aqui, que compete ao síndico, aqui que está falando no inciso 3, dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio, seja condomínio autor, seja o condomínio réu. Então, é importante, mais na frente a gente vai ver as certidões negativas de débito, que a gente é recomendado se acostar nos livros de prestação de contas, todas as certidões, para que exatamente, se acontecer algum processo, seja o condomínio autor ou réu, a Assembleia, o condomínio tenha o conhecimento daquele processo. Né? E outras atribuições também que tem que ser analisada, a limpeza das caixas d'água semestralmente, o teste de potabilidade, também tem que o síndico tem que estar atento à questão da segurança, à manutenção do sistema de combate a incêndio, do SPDA. Então, todo esse conjunto de responsabilidades está no escopo
para o conselho e também os condôminos analisarem e acompanharem as contas do síndico. E, lógico, o síndico, principalmente, ele tem que ter isso tudo no livro de prioridades, no mapa, né, de planejamento e de acompanhamento de sua gestão. Aqui a gente entra no contexto contábil. A norma brasileira de contabilidade, a Instrução Técnica Geral 2000, ela define a questão da escrituração contábil. Ela diz o seguinte, que a documentação hábil, ou seja, a documentação válida, é aquela que comprova os fatos que originam lançamentos na escritura. Aqui, no livro, o doutor Henrique Gomes de Araújo de Castro reforça: toda prestação de contas deve ser feita embasada em documentação original, que comprove os dados das despesas e das receitas. Assim, sem a devida documentação, a prestação de contas não terá valor jurídico. Por isso, é recomendável correr atrás dos documentos necessários para evitar transtornos. Então, aqui está o livro dele, que ele cita essa passagem. Eu fiz esse link das normas contábeis com entendimento jurídico, que o documento ele tem que ser válido, o documento tem que ser hábil. Em muitas situações, alguns gestores ainda colocam alguns recibos de papelaria, acostando como justificando a despesa do condomínio. Não se justifica hoje em dia utilizar desse tipo de recibo, porque existe hoje a emissão facilmente tanto das notas fiscais como dos cupons fiscais, todos eles eletrônicos, que traz mais transparência e segurança para a gestão do síndico, para a gestão condominial. Então, não é proibido colocar esses recibos, mas não é recomendado utilizá-los. E caso os utilize, por favor, utilizem, porque foi uma chave que foi feita ali no carrinho da esquina, no chaveiro da esquina, custou R$15. Valores mínimos. E mesmo assim, faça uma nota explicativa e passe diretamente para o seu conselho fiscal, para que eles validem essa utilização desse recurso com a justificativa de um recibo simples. Pode falar, tem uma dúvida, pode falar. Análise das receitas. Professora? Sim. Eu sou síndica há 5 anos e eu sou síndica moradora, quando eu peguei o meu condomínio, ele estava numa situação bem complicada. Então, eu fui uma das pessoas que parti muito para esses recibos simples, porque o prestador de serviço, o pedreiro, o eletricista, que não tinha a nota fiscal, que não era de uma empresa maior, era sempre que me oferecia um bom serviço e de menor valor. Então, uma opção que eu achei na época, que eu consegui, e que hoje eu faço menos, bem menos, só quando há necessidade mesmo, é o contrato de prestação de serviço, que o jurídico elaborou para mim, e eu faço com ele um contrato onde o pagamento é feito direto na conta dele, ou direto em mãos, ou a cheque nominal, e ele assina esse contrato de prestação de serviço junto com o recibo. Então, eu queria saber se é recomendado ou se ainda não, se sempre é nota fiscal. Eu não recomendo, Sofia, eu não recomendo. Mas eu estou vendo aí que você traz outros elementos, outros documentos que fundamenta, que justifica essa despesa como um contrato. Né? Então, você faz um contrato que a sua assessoria jurídica já analisa toda uma situação e fundamenta isso. O que hoje à tarde a doutora Raquel Batista falou e trouxe muito bem foi a questão de trazer informações sempre ao Conselho Fiscal e aos condôminos. Então, vou contratar uma empresa para fazer a limpeza da caixa d'água. Essa empresa compartilhar essas informações com o conselho.
essa empresa, ela não tem CNPJ, ou ela vai me dar um recibo, vou fazer um contrato. Serviços de alto valor eu nunca utilizei. Eu nunca utilizei de alto valor. Apenas os que eram pequenos reparos, aí eu fazia o contrato de prestação de serviço. E na época também, quando eu entrei, eu fiz a troca de administradora. Então, nessa parte, a minha prestação de contas ela é bem clara. Na última vez agora, eu adotei um sistema que é o layout. Eu faço uma base onde é visível, eles veem qual foram as despesas, até pela cor, e eu faço a justificativa embaixo, justificando por que foi gasto naquele mês mais coisas do que o passado. Eu mando por e-mail, eu tenho livro de prestação de contas, mas eu mando por e-mail, mando o resumo, e eles ainda analisam pelo aplicativo. Então, ele tem quatro opções deles analisarem a prestação de contas. Entendi. Cada condomínio vai ter uma necessidade, vai ter uma demanda, né? O importante, eu particularmente como auditora, eu não recomendo esses tipos de recibo. Por quê? Porque termina em alguma situação criando algum passivo para o condomínio, pode criar. Um exemplo, o RPA, que eu também vou falar mais na frente lá em relação à despesa. O RPA, que é um recibo de pagamento autônomo, ele tem que ser contratado de uma forma esporádica. Não pode ser uma contratação continuada. Tem que ser um serviço pontual. Não pode acontecer todo mês a contratação daquele autônomo para prestar aquele serviço. Por quê? Porque pode criar vínculo trabalhista. Então, são situações como essas que pode trazer algum prejuízo para o condomínio. Então, dentro da auditoria, a gente recomenda, até mesmo porque se a gente voltar aqui na análise, a gente vai ver que o próprio Código Civil diz que, aqui está, cadê? Compete ao síndico, né, aqui no inciso 8, prestar contas à Assembleia. Só que ele não diz como. Ele deixa muito subjetivo. Como é que deve ser feita essa prestação de contas? Pode ser para ser feita só com nota fiscal ou pode ser feito com recibos? Então, a Assembleia é que vai deliberar como é que ela aceita essa prestação de contas. Se esses recibos são válidos no entendimento dela ou não. Eu já fiz auditoria no meu condomínio. O que a gente orienta é que evite esse tipo de documento, esse tipo de recibo, e sim, faça a contratação a pessoa jurídica, ou então até mesmo o autônomo que emita uma nota fiscal avulsa, eletrônica. Por quê? Porque senão, todo gestor que vier vai estar calçando essas despesas com recibos. E a partir daí, fica o condomínio fragilizado na questão da parte financeira. Então, é uma recomendação. Eu não aconselho. Mas, como eu lhe falei anteriormente, cada condomínio tem sua peculiaridade, né? E aí, os condôminos, eles entendem ou não, tá? Entendi. Obrigada. De nada. Eliane, pode falar também. Eu vi aqui rapidamente a mensagem da Eliane, que ela, deixa eu só colocar aqui no chat, que ela perguntou: eu sou auditora fiscal e conselheira do condomínio. Em nosso condomínio, nós não aceitamos recibos. Se o prestador não tem empresa, ele faz uma nota fiscal avulsa e de ISQN na prefeitura, o recibo pode gerar fraude. Concordo com você, Eliane. É uma situação. Inclusive, já entrando nessa questão que a gente já começou a falar, até as notas fiscais eletrônicas, elas podem ser fraudadas, infelizmente. Então, quando uma empresa ela emite uma nota fiscal, mesmo que eletrônica, a gente vai ver mais na frente, mas eu já vou antecipar, o que é que acontece? O síndico, antes de pagar, é recomendado que ele consulte ou peça para a contabilidade consultar no site lá da consulta nota fiscal eletrônica do gov.br,
se aquela nota fiscal ela está válida. Por quê? Porque após a emissão, o emissor pode até cancelar aquela nota fiscal em até 48 horas após a emissão. Então, termina o condomínio recebendo uma nota, pagando aquela nota, porque o síndico às vezes está de boa fé, paga a nota, só que sem saber, ele está pagando uma nota que foi cancelada. E aí os motivos, eles justificam erro de preenchimento, desacordo comercial, enfim. Então, tem que se atentar e fazer essa consulta, tá? Voltando aqui para a análise das receitas. Então, aqui a gente tem a taxa ordinária, que nós vamos abordar, a fração ideal, ou por unidade condominial, o fundo de reserva, taxa extraordinária, conciliação bancária e gestão da inadimplência. Na Assembleia Geral Ordinária, o síndico, que a gente também viu aqui em uma das competências, uma das atribuições do síndico, é exatamente fazer a previsão orçamentária, que hoje à tarde também foi comentado, fazer a previsão orçamentária. Então, o síndico, junto com a administradora, junto com a contabilidade, junto com o conselho fiscal, planeja a previsão orçamentária para a futura gestão. Dentro das rubricas, das despesas fixas que já existem, e também dentro de um planejamento que ele entende que é devido a algumas manutenções. A partir daí, se aprova uma taxa ordinária. Mas o que é que tem que se observar já na assembleia dessa aprovação? Isso tudo tem que estar muito bem alinhado, muito bem conduzido e registrado na ata. Por quê? Porque lá na frente, em qualquer questionamento que venha a ser feito, qual vai ser o documento? A ata, o que ficou registrado nela. Então, quando se aprova uma previsão orçamentária para a próxima gestão, a gente olha algumas falhas que ficaram registradas na ata. Diz o seguinte: aprovado o aumento de 8% da taxa condominial, mas não coloca qual foi a base para dar o aumento dos 8%. Não abre essa previsão orçamentária por rubrica, de uma forma analítica, para se entender qual foi a rubrica que teve 8%, ou se foram todas as rubricas que teve 8% de aumento. Outro detalhe também que tem que ser observado, a questão da fração ideal. No Código Civil, determina lá que as despesas dos condomínios, eles têm que ser feitas por fração ideal, ou salvo contraditório que vier na convenção, ou caso a convenção traga alguma coisa diferente, que aí vai trazer a unidade por unidade condominial. Isso aqui tem que se observar, por quê? Porque quando a convenção fala que o rateio das despesas será por unidade condominial, é fácil do síndico, dos conselheiros, dos condôminos fazer a conta. Pega-se a despesa total e divide-se pela quantidade de unidades. Vai se encontrar qual é a taxa condominial de cada unidade. Quando se aplica que o rateio das despesas será a fração ideal, o que é que acontece? Vocês, seja síndico, seja conselho, até a própria administradora, tem que fazer esse cálculo para ver se o somatório de todas as frações ideais é igual a 1. Caso não seja, a divisão está incorreta. E aí, quando a gente vai a fazer uma auditoria, que a gente identifica que aquele condomínio é por fração ideal, um dos primeiros passos é fazer exatamente esse cálculo. Pegar cada unidade, cada fração ideal, colocar, planilhar e fazer a distribuição de acordo com o que foi aprovado. E conferir com a taxa que está sendo cobrada e que está sendo paga, se ela corresponde à fração ideal. E, pasmem, a gente sempre pega um cálculo errado, tá? Então, quando a gente analisa e faz o acompanhamento das contas, tem que se identificar isso. Se sua fração ideal, se sua taxa ordinária, caso seja por fração ideal, de fato corresponde com sua fração ideal, ou se pode estar vindo errada. Fundo de reserva, também na própria previsão orçamentária lá na Assembleia,
deve-se ser aprovada um percentual do fundo de reserva, que normalmente quem regulamenta isso é a própria convenção. O mais usual é 5% da taxa condominial, se faz uma previsão de 5% da taxa condominial para fundo de reserva, que é um valor que tem que ser guardado. Recomenda-se, se a convenção for omissa, recomenda-se que os recursos do fundo de reserva fiquem separados dos recursos do fluxo de caixa, que seja colocado em uma conta especial. E aí cabe ao síndico fazer essa transferência, aos conselheiros e até aos condôminos, quando analisam os livros de prestação de contas, se isso foi respeitado. Se esse recurso do fundo de reserva, que foi pago naquele mês, se foi transferido para uma conta especial do fundo de reserva. Se o seu condomínio, você perceber que ele não tem essa conta separada, essa conta especial para o fundo de reserva, recomende, porque é salutar para as finanças do condomínio, porque senão termina se confundindo os recursos do fluxo de caixa com os recursos do fundo de reserva. Contabilmente, a contabilidade ainda consegue fazer a separação e mensurar, mas na prática o dinheiro fica todo no mesmo cesto, na mesma conta, e pode acarretar algum uso indevido do fundo de reserva. E aí, quando a gente faz a análise e o acompanhamento dessas contas, às vezes sempre tem um apontamento quando os recursos ficam na mesma conta, tá? Então, tem que ter uma gestão. É uma recomendação caso a convenção seja omissa. E cada condomínio também vai ter sua peculiaridade de fazer a gestão desse recurso. Em relação à taxa extraordinária, aqui ela é tratada da mesma forma da taxa ordinária. E aqui também cabe a mesma ressalva. Quando for se deliberar sobre uma taxa extraordinária, é de grande importância que se registre em ata qual o valor dessa taxa extraordinária e por quanto tempo, por quantos meses ela será cobrada. Porque a gente percebe, quando vai fazer auditoria, que a taxa extraordinária foi aprovada, coloca-se que o valor total da taxa extraordinária, um exemplo, foi 80 mil, mas não se diz em quantas parcelas elas vão ser cobradas, né? Então, depois, para você fazer a análise e o acompanhamento dessas contas, para ver se, de fato, todos os condôminos pagaram a taxa extraordinária e se aquele valor aprovado, de fato, foi recebido para pagar a despesa, é quase impossível da gente analisar, porque a gente não tem documentação. Então, tudo vai se basear dentro do registro da ata do que foi deliberado em assembleia. Quanto mais informações estiverem lá, mais importante é para que posterior tenha-se alguma dúvida, a gente busque essa informação do que ficou registrado. Outro ponto também é a conciliação bancária. A conciliação bancária, todos os livros de prestação de contas têm que constar os extratos da conta corrente e os extratos de cobrança. Quem é um pouco mais antigo, como o Tiago falou aí, de 2005, né, vai se lembrar, quem trabalhou aí no mercado, vai se lembrar do extrato que se chamava francesinha, os extratos de cobrança. Esse extrato de cobrança, toda vez que o condomínio ele emite um boleto, fica registrado no extrato de cobrança, e que aquele boleto, aquele número de boleto, corresponde à unidade A. A partir do momento que esses boletos vão sendo pagos, vai havendo a compensação e o crédito cai na conta corrente do condomínio. Então, quando a gente solicita e recomenda que tenha todos os extratos de conta corrente, é porque toda a movimentação da compensação do crédito vai estar registrado lá no extrato da conta corrente. Já o extrato da cobrança é uma situação que vocês também têm que se atentar. Um exemplo, se o condomínio tem 100 unidades, né, e cada unidade, vamos colocar aqui só para facilitar o nosso cálculo, as despesas, ela é rateada pela taxa condominial, pela unidade, nós vamos ter aí 100 taxas de R$1.000 para se atingir a receita de R$100.000.
Se a unidade, também, normalmente, esses vencimentos das taxas condominiais é sempre dia 10. Se eu recebo o meu boleto e pago no dia 1º, no extrato da conta corrente, vai acusar um crédito, compensação de cobrança, R$1.000. Mas não vai indicar no extrato da conta corrente a que unidade se refere esse pagamento. No extrato da cobrança vai me falar qual é a unidade. Por quê? Porque quando chega no dia 10, certo? Que se pagam a maioria dos boletos, e vai entrar na conta corrente um crédito, um exemplo, de R$80.000, ou seja, 80 unidades pagaram as suas taxas condominiais no dia 10. No extrato da conta corrente, eu só vou conseguir identificar o crédito de 80.000. Eu não vou conseguir identificar quem foram os pagadores. No extrato de cobrança, sim. Ele vai me detalhar quais foram os boletos que foram pagos e cada boleto corresponde a tal unidade. Então, eu vou conseguir identificar, por exclusão, quem foi a unidade que não pagou, ou seja, que está inadimplente. Né, que a gente também já vai ver daqui a pouco a gestão da inadimplência. Então, é importante que, tanto na conciliação bancária, nos livros de prestação de contas, sejam anexados os extratos de conta corrente e os extratos também de cobrança. Se o condomínio possuir alguma poupança, também deve se manter esses extratos anexos. A aplicação financeira também, seja ela CDB, fundos de renda fixa. Tem que ser analisado as tarifas que os bancos cobram, se elas estão adequadas ao mercado, ou então se elas estão muito acima de valor de mercado. Tem que ser negociada essas tarifas. No caso, se o condomínio tiver aplicação financeira, tem que saber qual é o tipo de aplicação, se essa aplicação tem carência para resgate, ou se ela tem liquidez diária, qual o risco que essa aplicação ela pode trazer para o condomínio, e qual o rendimento dessa aplicação financeira. Aqui eu chamo a atenção que muitos bancos, eles trabalham com uma aplicação automática. Cada banco tem um nome diferente, mas todas elas têm a mesma logística. Todo recurso que fica parado em conta corrente, eles automaticamente aplicam. E toda vez que acontece algum débito em conta corrente, há o resgate automático dessa aplicação. Eu chamo a atenção para vocês porque, às vezes, é fácil, é confortável e fica subentendido que esse recurso está aplicado. Até mesmo porque o próprio banco fez essa aplicação automática e resgatou automaticamente. E tem um nome de aplicação e é uma aplicação. Mas a rentabilidade não condiz, normalmente, com uma aplicação de baixo risco de mercado. Quando a gente vai analisar o rendimento desse tipo de aplicação, é 5% do CDI bruto. Quem acompanha mercado financeiro vai saber de cara que 5% do CDI não é rendimento nenhum. Só para vocês terem uma ideia, R$100.000 hoje aplicado em um CDB com liquidez diária, que você pode resgatar a qualquer dia, ou em um fundo de renda fixa, vai dar em torno entre 95% do CDI a 100% do CDI. Vai depender do seu relacionamento com o banco e se você tem uma boa movimentação ou não. Quando a gente passa para a rentabilidade dessas aplicações automáticas, rende 5%. Então, você vê a diferença do rendimento dessa aplicação. A aplicação automática rende 5%. Se você pedir para o seu gerente aplicar, vai render 95% do CDI. Então, o condomínio deixa de ganhar 90%. Isso a gente está falando de um mesmo risco, tá? Um baixo risco e com liquidez diária, tá? Elas são equivalentes, essas aplicações que eu estou falando. Outro ponto importante dentro da conciliação bancária que novos gestores, e até mesmo gestores que já estejam aí há bom tempo, como a Sofia, que já falou que já tem 5 anos, é importante solicitar ao banco se existem folhas de cheque que foram emitidas e não foram ainda utilizadas. Porque o que é que acontece? Hoje em dia não é tão prático mais se pegar a folha de cheque, mas ainda existe essa prática.
Então, muitos síndicos, pela facilidade, porque trabalha o dia todo fora, e algum prestador de serviço vem fazer a entrega e deixa o cheque já para fazer o pagamento com o zelador ou com o subsíndico, emite folhas de cheque. Só que, às vezes, há rasura, às vezes, ele cancela aquele cheque, anula aquele cheque, só que ele não pega aquela folha de cheque e vai ao banco dar baixa naquele cheque. Para o banco, aquela folha ainda existe. E fica lá durante a vigência da conta corrente, aquela folha de cheque que foi retirada do banco, ela ainda é válida. Então, quando a gente faz o acompanhamento, a gente sempre recomenda que seja solicitado ao banco um relatório que conste se existem folhas de cheques que foram emitidas e que não foram utilizadas ainda. Por quê? Porque se elas não foram utilizadas e elas não estão sobre a sua responsabilidade, elas foram emitidas em gestões anteriores, principalmente se for também em gestões anteriores, é importante que se notifique o responsável, porque ele não passou para vocês. E aí vocês podem ter alguma surpresa de haver aí uma compensação de algum cheque no futuro, na gestão de vocês. Então, se faz essa recomendação. Outra recomendação também que tem que ser feita na análise e acompanhamento das contas é operações de crédito. Então, é importante que também, na visita, quando vocês forem tratar com o gerente, perguntar ao gerente se há alguma operação de crédito em nome do condomínio, seja de cartão de crédito, seja de algum financiamento. Por quê? Porque se tiver, você como gestor, você tem que tomar esse conhecimento, passar isso para o seu conselho, e inclusive registrar, né, no seu livro de prestação de contas, o documento que aponta que existe essa operação de crédito ativa. Em relação à gestão da inadimplência, é importante se ressaltar que a inadimplência, ela prescreve em 5 anos. Então, é importante também entender o que a convenção traz em relação a como é que deve ser feita essa gestão da inadimplência. Caso ela não trate, como é que deve ser cobrado isso, aí fica um acordo e contratual também com a assessoria jurídica, como é que tem que trazer. Ou, se o síndico se achar confortável, levar isso para a Assembleia, para deliberar como é que vai ser o tratamento dessa inadimplência. Com 30 dias nós vamos enviar uma carta lembrando a unidade que ela está inadimplente. Com 60 dias, nós vamos mandar a segunda carta solicitando que elas entrem em contato para um acordo. E com 90 dias, um exemplo, né? E com 90 dias nós vamos fazer a cobrança judicial. Então, cada condomínio, junto com a sua assessoria jurídica, ela tem uma tratativa. Mas essa tratativa é importante que esteja alinhada com a Assembleia ou, no mínimo, com o Conselho. Para quê? Para que seja justo a cobrança para todos. Porque, às vezes, a gente percebe também que o síndico, para aquele condômino que ele tem mais afinidade, ele deixa prolongar um pouco mais a cobrança da taxa condominial em atraso. Para aquele que tem menos afinidade, ele cobra já imediatamente. Só ressaltando que uma das atribuições do síndico é cobrar a inadimplência, juros e multa. Caso ele venha a dispensar, ele vai ter que ressarcir o condomínio, caso ele dispense multas e juros. E aí cabe a análise e acompanhamento dos membros do conselho, para ver se essa cobrança, se essa gestão de inadimplência está sendo eficaz, tá? Agora a gente vai dar análise aqui às despesas. Dentro das despesas, a gente vai analisar a parte fiscal, INSS, PIS, COFINS, CSLL, ISS e Imposto de Renda retido na fonte, uma obrigação acessória, que é a DIF, as certidões negativas de débito, os serviços terceirizados, portaria, limpeza, zeladoria, jardinagem e segurança, funcionários, alguns condomínios têm contratação direta, o RPA, que é o Recibo de Pagamento Autônomo, e o seguro predial.
Dentro aqui da parte fiscal, a gente traz aqui o Manual Tributário dos Condomínios, da doutora Michele Lordelo. Esse manual, ele traz para todos nós aqui um ensinamento exclusivo sobre as retenções e recolhimentos do INSS. Quem tiver oportunidade de adquirir, é muito bem recomendado, tá? Então, hoje, no condomínio edilício, o condomínio, ele é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos. Então, o condomínio, ele não paga imposto nenhum, mas o Estado atribui ao condomínio uma responsabilidade fiscal de reter o imposto do prestador de serviço e recolher aos cofres públicos, para que se evite a sonegação. Então, atribui ao condomínio a função de substituto tributário. E aí, os gestores, os síndicos, juntamente com os conselheiros e com os condôminos, tem que ficar muito atento a essas responsabilidades que o condomínio, que é atribuída ao condomínio pelo Estado. Um desses impostos é o INSS. Então, quando a gente fala de síndico orgânico, nós temos aí sobre o prolabore do síndico. Sobre o prolabore do síndico, está tendo um retorno. José, eu acho que seu microfone está aberto. Você quer falar? José? Então, o que é que acontece? Sobre o prolabore do síndico, é devido à retenção e o recolhimento de 11% do INSS, salvo se ele já contribuir pelo teto da Previdência Social. Também sobre os serviços prestados de portaria, limpeza, zeladoria, jardinagem, segurança, todos os prestadores de serviço que ficam lotados no condomínio, eles também, sobre o valor da nota fiscal, deduzido algumas despesas, conforme a Instrução Normativa 409 da Receita Federal traz, que pode ser deduzido, é aplicado também uma alíquota de 11%. Então, no próprio corpo da nota fiscal, lá embaixo em descrição, já vem esse cálculo dizendo do valor, o cálculo de base que se calcula o INSS, os 11%. Esse valor ele tem que ser retido e tem que ser recolhido. Da mesma forma, o PIS, COFINS e CSLL, que a gente chama de PCC, e também o ISS e o Imposto de Renda em caso de pessoa física, tá? Então, esses impostos todos tem que ficar atento, tem que saber tem que andar junto com a assessoria contábil para entender e identificar quais são os prestadores de serviços que o condomínio é substituto tributário. Então, a nossa recomendação aqui é que toda vez que o síndico contratar algum serviço, contratualmente, já deixe em cláusula pré-estabelecida que o pagamento só será efetivado após a conclusão da obra, né, ou não sei, mas em relação às retenções após a análise da contabilidade. Então, é importante que após receber a nota fiscal e o boleto, que seja submetido esse pagamento à análise contábil. Porque se couber a retenção de algum imposto, você assim já faz. E só paga a diferença. Uma das situações que a gente sempre vê são obras no prédio de engenharia. A atividade econômica de engenharia, ela é bem monitorada, né? E ela é uma das atividades que deve-se reter o INSS. E os nossos condomínios, de uma forma geral, sempre está precisando de alguma manutenção de engenharia, seja engenharia civil, seja engenharia elétrica, seja engenharia mecânica, enfim. Né? Então, por isso que tem que se atentar pela retenção do INSS. E aí vem, cada legislação vem trazer a questão específica
de cada retenção. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, existe a retenção, porque o ISS, agora eu vou passar para o ISS, é um imposto municipal. Aqui no Distrito Federal, o Distrito Federal também incorpora essa função de município. E aí cabe a ele também a arrecadação e a fiscalização do ISS. Quem não está aqui no Distrito Federal, aí tem que ser analisado a legislação do ISS do seu município, como é que trata, porque cada município vai legislar a forma da retenção do ISS. Até bem pouco tempo, aqui no Distrito Federal, até o dia agora, o dia 23 de agosto de 2022, a gente tinha uma situação para as retenções de ISS. Existia um regulamento que fazia a discriminação das atividades econômicas que os condomínios eram substitutos tributários. Uma delas era a questão da portaria, da limpeza, dos serviços terceirizados, a questão da engenharia e outros prestadores de serviço. Agora, com essa portaria, que é a portaria número 270, ele mudou. Ele está dizendo que os condomínios, sejam residenciais ou comerciais, ou até mesmo administradoras de shopping center, primeiro deverão fazer a inscrição na Secretaria de Fazenda, porque até então os condomínios edilícios não eram obrigados aqui no Distrito Federal a ter inscrição estadual, né, como chama aí, que é inscrição do Distrito Federal. Não eram obrigados a ter essa inscrição estadual. A partir do dia agora 30 de outubro, já passa a ser obrigatório. E, consequentemente, ele elenca mais de 40 atividades que o condomínio ele vai ser substituto tributário desses serviços, dessas atividades econômicas. Então, só um exemplo, a administradora de condomínio, antes, essa atividade, ela não estava no rol que o condomínio tinha que reter o ISS. A partir dessa portaria, vai ter que se reter o ISS, mesmo ela sendo do regime tributário do Simples Nacional, que muitas pessoas, às vezes, argumentam, mas a empresa do regime do Simples Nacional, eu já pago um imposto único, unificado, não preciso fazer a retenção, não cabe fazer a retenção. Cabe sim, porque aqui vai ter exceções, tá? Então, na análise e acompanhamento das contas, é importante que cada um de vocês peçam para a assessoria contábil fazer essa análise e fazer exatamente um mapa, quais são as atividades econômicas que o condomínio tem a função de substituto tributário e se ele realmente foi recolhido ou não. Um outro exemplo que eu trago aqui é a situação da manutenção dos elevadores. Toda empresa de prestação de serviço de elevador tem que se reter o PIS, o COFINS e o CSLL, que é 4,65%. E muitas vezes não se paga, não se retém. Nesse caso, o condomínio é substituto tributário também, mas não se retém. Ou seja, o condomínio ele paga integralmente para o prestador de serviço esse valor. Denise, e qual é o problema disso para o condomínio? Na realidade, só vai gerar um grande problema para o condomínio caso a empresa faça sonegue. Se ela não fizer o recolhimento, vai terminar criando um passivo para o condomínio, porque a legislação fala que o condomínio é que tem a obrigação de recolher esse recurso, e não a empresa. E caso a empresa não faça esse recolhimento, o Estado ele vai cobrar de quem? Da empresa? Não, vai cobrar do condomínio. E aí vai chegar a conta. Por isso que é importante ficar sempre atento a esses impostos que o condomínio é substituto tributário. A DIF é uma declaração de imposto de renda de retenção na fonte. Então, ela é obrigatória, é uma obrigação acessória. Ela é sempre feita na segunda quinzena do mês de fevereiro,
relativo ao exercício anterior, ao ano anterior. Então, todo condomínio ele é obrigado a fazer a DIF. É uma responsabilidade, aí uma das atribuições da administradora e também da contabilidade. O que eu só observo aqui é que muitos condomínios, eles fazem a DIF. Quando eu falo condomínio, administradora. Mas, às vezes, quando a gente vai abrir essa declaração, as informações, elas não estão completas. Porque quando o condomínio tem uma empresa, por exemplo, uma empresa terceirizada de mão de obra, e ela pagou durante todo aquele ano, durante todo aquele exercício, um valor X, lá na DIF tem que estar declarado que o condomínio pagou para aquela empresa, no CNPJ tal, o valor total, né? O somatório daquelas 12 mensalidades que foram pagas. Por quê? Porque a Receita ela faz o cruzamento dessas informações. Caso a empresa informe um valor diferente da que da DIF foi falada, que foi apresentada, isso aí vai dar o quê? Vai cair aí em alguma restrição perante a Receita Federal, em alguma pendência para regularizar. Então, isso aí é importante que vocês também acompanhem essa situação. Já em relação às certidões negativas de débito, são várias. As certidões negativas de débito, eu recomendo que elas não só sejam apresentadas na prestação de contas, na Assembleia Geral Ordinária, mas que elas estejam acostadas nos livros de prestação de contas mensalmente. Então, todo mês é recomendado que se tire a CND da dívida ativa da União, que é da Receita Federal, do FGTS, do TRF, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tanto a civil e criminal, a falência e recuperação de judiciais. Quem tiver em outro estado vai ser exatamente no Tribunal de Justiça do seu estado. Do GDF, que no caso aqui é a prefeitura, né, e o estado, a certidão negativa de débito e da dívida ativa, e também as certidões do TRT e do TST. Por quê? Porque essas certidões, elas são termômetros se está se criando algum passivo para o condomínio. No momento que você tira uma certidão dessa, um exemplo, uma certidão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tem lá o número, ela sai positiva, já sai o número do processo. Você pega aquele número do processo e consulta no próprio site do Tribunal de Justiça, ou pede para a sua assessoria jurídica fazer um relatório e passar para você esse entendimento. Você já pode perceber que, se o condomínio ele é réu, né, você tem que entender qual é o processo que está sendo discutido naquele processo. Por quê? Porque isso aí pode gerar lá na frente um passivo para o condomínio, que o condomínio, se perder, vai ter que pagar. E aí entra uma outra observação. Tem que se analisar as chances do condomínio ganhar ou não. E na incerteza, dependendo do valor da causa, é recomendado se fazer um fundo de contingência, que é exatamente na incerteza, se vai reservando um valor a longo prazo, porque os processos normalmente demoram, se o valor desse processo for significativo para o condomínio. Para quê? Para que, caso o condomínio venha perder o processo, ele não chame uma assembleia imediatamente para fazer uma taxa extraordinária de grande vulto, já que ele vai ter tempo para ir recolhendo e separando, fazendo a reserva desse recurso. Serviços terceirizados, portaria, limpeza, zeladoria, jardinagem, seguranças e tantos outros serviços. Aqui recomenda-se que, quando se receba a nota fiscal, primeiro, toda prestação de serviço, como a Sophie falou, tem que ter um contrato. É recomendado que se tenha um contrato, que no contrato vai ter o escopo do trabalho, vai ter a identificação da empresa, as condições de pagamento, etc. Por quê? Porque a empresa, normalmente algumas empresas, não são todas, ela faz um contrato por meio de um CNPJ, mas quando ela emite nota fiscal por outro CNPJ. E quando ela contrata os funcionários, ela contrata por outro CNPJ. Já existe um terceiro CNPJ. Isso tudo para burlar a questão do sistema tributário dela, para ela não se desenquadrar dentro de alguns regimes tributários que têm os limitadores de receita. Mas, de alguma forma, se o condomínio contrata por um CNPJ e paga para outro CNPJ,
há de se convir que ele não está pagando para aquela empresa. Então, toda vez que se receber uma nota fiscal, tem que se conferir se ela é válida e se o CNPJ para quem você está pagando, inclusive o CNPJ do boleto, se é o mesmo da empresa que foi contratada, para você não pagar para uma terceira pessoa. Em relação também aos serviços terceirizados, aqui cabe também ressaltar a questão dos direitos trabalhistas. Então, existe uma série de documentos que, mesmo que a empresa seja terceirizada, ela tem que entregar para o condomínio, junto com a nota fiscal e com o boleto. Por quê? Porque o condomínio, ele responde solidariamente na questão aqui das empresas terceirizadas, caso venha haver algum processo trabalhista. Então, é importante que o condomínio tenha folha de ponto assinada dos funcionários. Aqui cabe uma ressalva: o condomínio que não tem ainda o ponto digital, o ponto eletrônico digital, que ainda faz a assinatura manualmente, se atente para aquela questão do ponto britânico, né? Aquele funcionário que vai lá e coloca, entrou às 7 da manhã, saiu meio-dia, retornou às 13 e saiu às 17 horas, no mês todo. Já tem uma súmula do STJ que não considera esse documento como folha de ponto, porque ele diz que é britânico e é impossível um funcionário ter essa pontualidade durante todo aquele mês e, quiçá, até às vezes durante todo o ano. E aí, na súmula, determina que inverte o ônus da prova. Quem tem que provar, quem não fez hora extra, é, sim, o condomínio e não o funcionário. Além disso, tem a questão que vocês têm que acompanhar, tanto o síndico como os conselhos, os conselheiros, têm que acompanhar a questão da documentação, se foi recolhido o INSS dos funcionários, se foi recolhido o FGTS dos funcionários, se o valor corresponde ao valor que realmente foi pago, ou se foi recolhida menor, se eles estão recebendo o 13º, conforme determina tanto a CLT como a Convenção Coletiva de Trabalho, se eles estão recebendo os EPIs, se a empresa terceirizada está respeitando todos os acordos coletivos de trabalho, que são vários, o vale alimentação e o vale transporte, eles não podem ser pagos em dinheiro, eles têm que ser pagos por via de vale transporte, ou até mesmo, e no caso da alimentação, vale alimentação, ticket alimentação. Muitos desses trabalhadores, eles pedem para que seja pago em dinheiro, e às vezes a empresa paga, na intenção, às vezes, de ajudar, mas traz aí um passivo, não só para a empresa, mas pode trazer também esse passivo para o condomínio, já que responde solidariamente. Tem que também anexar a questão das férias, do aviso de férias, do pagamento de um terço de férias, se houve abono salarial, também tem que entregar essa documentação. Por quê? Porque o condomínio, ele é um fiscalizador das empresas terceirizadas. E caso esse funcionário dessa empresa terceirizada venha entrar com algum processo trabalhista contra a empresa, ele pode chamar o polo passivo o condomínio. E se a empresa não tiver condições de pagar, caso ela venha perder, quem paga é o condomínio. E a partir do momento que o condomínio tem em arquivo todos esses documentos, ele tem como comprovar, principalmente se a empresa falir. O condomínio tem esses documentos guardados, ele tem como comprovar que foram recolhidos, né? E que existe uma má intenção daquele trabalhador em relação a exigir esses direitos, já que foram pagos. Em relação aos funcionários da contratação direta, também cabe aí todas essas observações já ditas para os serviços terceirizados. Há uma ressalva também sobre os serviços terceirizados. Os funcionários das empresas terceirizadas, eles não são funcionários do condomínio. Eles são funcionários da empresa terceirizada que estão lotados no condomínio. Então, você síndico, você conselheiro, tem que estar atento a algumas nuances que às vezes acontecem no condomínio.
O síndico, ele não pode, ou nenhum morador pode dar ordem direta para esse funcionário. Então, ele tem que chamar o supervisor, passar a recomendação para o supervisor da empresa e o supervisor da empresa tratar com o funcionário, caso seja funcionário terceirizado. Já o funcionário da contratação direta, não. Ele é contratado pelo condomínio, ele deve exatamente a atenção, né, para o síndico, que é o empregador direto dele, o chefe direto dele. E aí cabe também todas as ressalvas e os cuidados da questão aqui dos funcionários da contratação direta. Uma observação que é de importante, que a gente sempre vê quando vai visitar os condomínios, é o porteiro, que atribuem ao porteiro atividades de zelador. Não são compatíveis. Então, tanto o síndico tem que estar atento a isso, como os conselheiros e os condôminos. Então, o que é que acontece? Às vezes, o condomínio tem um porteiro, acredita-se que o porteiro fica ocioso dentro daquela portaria, muitos falam que ele não tem o que fazer, às vezes realmente nem tem, mas ele não pode sair da portaria para fazer atribuições que não competem a ele. Compete, às vezes, ao zelador, tá? Então, cabe aí vocês entenderem qual é a função de cada funcionário do condomínio de vocês. Sobre o RPA, o Recibo de Pagamento Autônomo, a gente já comentou aqui, quando se tem um servidor autônomo que precisa o condomínio contratar, e ele não consegue emitir nota fiscal, não tem empresa, tem um modelo específico do RPA, porque tem que pegar o CPF, o número do CPF, o nome completo, o nome da mãe, o número do PIS, tem que se calcular a retenção do INSS, se a atividade econômica está classificada para reter ISS, se o valor ultrapassa ou está na faixa de isenção de imposto de renda na fonte. Por quê? Porque é um recibo mais completo dessa prestação de serviço. Todos esses cuidados para o recibo de pagamento autônomo para que não se crie vínculo trabalhista. Né? Vai minimizar esse risco. Só como eu falei anteriormente, não pode se criar uma habitualidade da contratação desse prestador de serviço autônomo. Tá? E em relação ao seguro predial, eu também já comentei aqui com vocês que tem que se fazer uma análise da apólice. Primeiro, se o condomínio contratou o seguro, analisar a apólice, de preferência antes mesmo da contratação, para ver se os prêmios atendem ao perfil do condomínio. Né? Aqui foi o manual. Conselho Fiscal Consultivo, o artigo 1356, traz: poderá haver no condomínio um conselho fiscal composto por 3 membros, eleitos pela Assembleia por prazo não superior a 2 anos, ao qual compete dar o parecer sobre todas as contas do síndico. Então, todos esses tópicos que eu trouxe aqui, o parecer do conselheiro, recomenda-se que ele faça alguma recomendação, que está de acordo, que está em conformidade em relação à conciliação bancária, em relação à taxa ordinária, em relação à gestão da inadimplência. Então, trazer em relação à parte fiscal, aí se tiver algum apontamento, ele tem que dizer, olha, em relação à nota fiscal, número tal, do prestador de contas tal, observa-se que foi retido o valor do INSS, mas não foi recolhido, ou pelo menos não foi identificado o comprovante de recolhimento. Por quê? Porque se isso foi identificado, isso vai sair como uma ressalva, né? E essa ressalva, o síndico, na prestação de contas, posteriormente à deliberação da Assembleia, vai ter que dar a justificativa, ou apresentar esse comprovante, que de fato foi recolhido, mas às vezes não foi nem anexado no livro de prestação de contas, né? Ou de fato ele não foi recolhido, e tem que se recolher, porque senão aí vem uma situação de apropriação indébita. E aí já entra na questão do direito penal. Os conselheiros fiscais consultivos devem assinar os livros de prestação de contas. Toda vez quando a gente vai fazer auditoria nos condomínios, uma das coisas que eu primeiro observo, se os livros de prestação de contas foram assinados pelos conselheiros fiscais.
E é incrível, 90% dos livros não foram assinados pelos conselheiros fiscais. Ou seja, ou eles olharam e não assinaram, ficaram com receio de assinar, recomendando ou não recomendando a aprovação das contas, né? Ou, de fato, eles não analisaram, não acompanharam essas contas. Então, esses conselheiros devem assinar os livros de prestação, assim como o síndico e o subsíndico. Se recomendam a aprovação sem ressalva, se recomendam a aprovação com ressalva ou se reprovam aquela prestação de contas, sendo necessário justificar o motivo nas últimas duas situações. Em situação que o síndico não apresenta as prestações de contas, o Conselho Fiscal Consultivo deverá dar conhecimento à Assembleia para que ela tome as providências necessárias. Muitas das vezes, quando a gente é contratada para fazer a auditoria no condomínio, é porque o síndico não apresentou as prestações de contas. Então, os conselheiros, principalmente os conselheiros, sejam eles consultivos ou fiscais, vai depender das atribuições de cada um, mas, de um modo geral, os conselheiros têm que exigir do síndico que um prazo saudável, um prazo útil, para que o síndico apresente essa prestação de contas mensalmente. E que esses conselheiros consigam fazer o acompanhamento dessa prestação de contas em um tempo razoável, para que, se tiver alguma inconformidade, alguma irregularidade, dê tempo de corrigi-la e não se postergue por uma gestão, por duas gestões ou até por um tempo maior. Logo, percebemos que o Conselho Fiscal, o Conselho Consultivo, é um órgão complementar ao trabalho do síndico. Diferentemente do que muitos pensam, ele não é um órgão amador, simples. Sua principal função é analisar as finanças do condomínio e emitir pareceres, recomendando ou não a aprovação de contas, conforme determina a Lei 4.591 de 64, assim como o artigo 1356 da Lei 10.406 de 2002. Aqui a gente traz essas duas bibliografias. Uma é Assembleias, Condomínios e Associações, que aqui ele traz todas as tratativas de como convocar uma assembleia, de como conduzir uma assembleia, de como funciona uma assembleia. E também aqui esse outro livro, que são as leis essenciais do condomínio, que aqui traz vários artigos, várias leis que regem, que são de grande importância para a gestão condominial, seja essa gestão do síndico, do subsíndico, dos conselheiros e até mesmo dos condôminos. Tá? Então, o síndico, os conselheiros fiscais e os condôminos têm dificuldade de entender e de explicar a prestação de contas, então o seu condomínio está precisando de uma auditoria. A auditoria, muitos veem como, ela vai fiscalizar, vai condenar tudo, pelo contrário. A auditoria, ela vem exatamente para auxiliar o síndico, porque muitas das vezes, o que é que acontece? Os conselheiros fiscais, eles têm boa vontade, eles se candidatam a auxiliar o síndico e a fiscalizar o síndico e fazer a análise e o acompanhamento das contas. Mas, às vezes, não tem conhecimento técnico. Se tem conhecimento técnico, não tem tempo para isso. Então, vão se postergando os problemas e se acumulando. Quando se contrata uma auditoria preventiva, ela vai trazer obrigatoriamente, mensalmente, um relatório. Algumas auditorias traz mensalmente, outras traz trimestralmente, um relatório das prestações de contas, constando todos os apontamentos e irregularidades que ela encontrou dentro daquela prestação de contas. E para que o síndico, o gestor, regularize o mais rápido possível, para exatamente não se acumule. Para quando chegar na prestação de contas, no final do exercício, ele tenha a prestação de contas aprovadas pela Assembleia. Eu quero aqui agradecer a toda a participação de vocês, meu muito obrigada. Segue aí meu contato, fica à disposição aí de vocês para qualquer pergunta, qualquer questionamento sobre o assunto.
E aí, pessoal, dúvidas? Maravilhosa. Visto, Nossa, ninguém adorei, teve viu? dúvida. Obrigada. Fabiana, você Isso, gostaria de fazer uma obrigada. pergunta? Maravilhosas as explicações. Cecília, perdão. Oi, boa noite, Tiago. Boa noite, Denise. Queria primeiro parabenizar pela aula maravilhosa. E a minha pergunta é o seguinte, em relação ao fundo de reserva, Denise, se você tem alguma recomendação, quando o condomínio deve parar de arrecadar, por exemplo, se o condomínio, você falou 5%, né, se a convenção for omissa, se não, por exemplo, aqui no meu condomínio é 10% que a gente arrecada. Existe um teto, um valor para parar de arrecadar? Não é o caso do meu condomínio, tá? O meu condomínio tem um caixa baixo, mas eu digo assim, aqueles condomínios que têm 400, 500, 1 milhão arrecadado, fica arrecadando o tempo inteiro ou existe, assim, uma recomendação, sei lá, a cada 3 meses para e avalia? Como que funciona? Cecília, obrigada, tá? Pela sua participação. Cada condomínio, ele vai ter o seu perfil, tá? Hoje em dia, nada está caro. E quando você fala em condomínio, num prestador de serviço, ele já maximiza o preço da prestação de serviço dele, principalmente se o condomínio for grande. Então, isso é muito relativo de acordo com cada condomínio. De modo geral, algumas convenções são raras, elas trazem um limitador. Até 3 cotas mensais, ou até a cota de arrecadação anual. Então, um exemplo, se seu condomínio arrecada 50 mil mês, né, e a sua convenção ou assembleia delibera até 10 vezes esse valor, até 12 vezes a arrecadação mensal, você vai lá e para de arrecadar, porque o condomínio, ele não tem, o objetivo dele não é ter fins lucrativos. O fundo de reserva é para uma emergência, mas ressalta-se que existe-se uma apólice de seguro, que caso haja algum sinistro, aquela apólice vai respaldar e vai garantir o sinistro. Tem que só se atentar que essa apólice ela tem que estar adequada ao perfil do condomínio. O fundo de reserva é para uma situação emergencial. Um exemplo, bem, né? A caixa d'água, houve um vazamento na caixa d'água e temos que fazer toda a estruturação da caixa d'água devido à falta de manutenção, à impermeabilização. E aí vai uma monta razoável. A seguradora, ela provavelmente não vai fazer a estruturação da caixa d'água ou a impermeabilização, porque vai se configurar uma falta de manutenção, provavelmente, se for essa a causa, de fato. E aí o condomínio tem que ter uma reserva para fazer essa obra. Ou até mesmo um processo que venha a ser perdido e o condomínio não fez aquele fundo de contingência, não acompanhou esse processo. Então, precisa ter uma reserva. Uma reserva que entende-se que seja adequada para o condomínio, porque também um condomínio de 30 unidades fazer chegar a uma cifra de R$1 milhão também não é recomendado, a não ser que tenha alguma característica bem pontual. Então, de modo geral, a gente sempre recomenda, dependendo do potencial do condomínio, tá? Se juntar até 12 vezes o valor da arrecadação daquele condomínio. Mas isso aí também tem que ser tratado em uma assembleia, se a convenção ela for omissa nesse assunto, tá? No seu condomínio, como você já falou, que tem essa necessidade de se juntar, então, dependendo do porte do seu condomínio, eu tenho aqui condomínios que têm 50 unidades, que têm 36 unidades, né? Então, eu aqui administro e recomendo que tenha aí até 10 cotas condominiais, né? Porque esses condomínios, eles gerenciam aí, em média, uma receita de 40 mil mês. Então, fica um porto seguro, né? Para o condomínio se atingir essa cifra. Mas a Assembleia, ela aprova, tá? Ela que aprova. Quanto ao percentual, é deliberado em Assembleia, tá?
o mais praticado é 5%, mas tem condomínios que tem tanta unidade, é tão grande, que se pratica até uma taxa, um percentual menor, 3%, 2,5%, e tem outros que precisam mais e chegam até os 10%. Obrigada. De nada. Parece que tem uma dúvida aqui na mensagem. Deixa eu dar aqui uma olhada. Como saber o parâmetro dos prêmios do seguro predial para um condomínio de 18 unidades? Para saber o valor para saber se o valor irá suprir. Eu acho que essa pergunta aqui, doutora, eu não sei se essa daqui está mais ligada a plano de seguro, não é isso? Sim, tá sim, Tiago, mas é importante você entrar em contato com o seu corretor. Sim. Todo o seguro predial recebe-se uma apólice, que é um livro, um documento, é um contrato, que lá vem detalhando todas as informações, todos os prêmios que foram contratados. E aí ele vai avaliar, porque a corretora, quando ela faz a contratação, ela avalia o metro quadrado, qual o custo, um exemplo, se houver perda total. Ela vai avaliar quanto custa o metro quadrado da construção. Quanto custaria hoje construir o metro quadrado desse empreendimento? E não o valor comercial do empreendimento. Então, ele vai explicar esses pormenores. Outra situação também é quando tem vazamento ou rompe tubulação de água. Você tem que entender qual o perfil do seu condomínio, se é um condomínio mais simples ou se é um condomínio mais sofisticado. Porque se você for no padrão, eles vão dizer que o prêmio para rompimento de tubulação é R$20.000. E aí, quando você vai para um condomínio, ou até mesmo para uma unidade, que tem móveis de MDF, que é o normal, que tem vários eletrônicos, que tem todo um sistema de iluminação, e caso venha acontecer um rompimento da tubulação do condomínio, tá? O seguro é das áreas comuns do condomínio, não é da unidade. Caso venha acontecer o rompimento diante da pressão ou de qualquer outra situação, esses R$20.000 de prêmio não paga os móveis do apartamento, não paga o sistema de iluminação. Então, o condomínio, ele fica com o prejuízo, e aí vai ter que utilizar aí o recurso de fundo de reserva. Por isso que é importante ter o recurso de fundo de reserva. Então, para você saber se a apólice, se os prêmios foram contratados diretamente, você tem que ter um corretor de sua confiança e pedir para ele analisar. O corretor deve visitar o condomínio para exatamente entender a necessidade do condomínio. E aí sim, verificar se a contratação é adequada, aqueles valores da premiação estão adequados ou não à necessidade do condomínio. Excelente. Inclusive, aproveitando aqui o adendo da pergunta, né, a gente sabe que o seguro condominial é uma solução que gera dúvidas sobremaneira. Então, a gente estou colocando aí na tela que dia 31 de outubro a gente vai ter uma aula de seguro condominial com o professor Davi Macedo, uma das maiores empresas de seguros para condomínio aqui no Ceará. Uma das não, é a maior empresa. Ele é um cara assim, super renomado, tem muito conhecimento e especialização também na área, tem mais de 25 anos em seguros, e ele vai trazer muito esclarecimento também para quem tiver interesse em participar dessa aula, entrar em contato com o Marcos, né, com o Li, para poder se inscrever, tá bem? Porque vai ser um curso que realmente tem diversas circunstâncias, situações que, inclusive, evitam despesas adicionais, porque alguns dos seguros, inclusive, têm como cobertura, às vezes, limpeza de caixa d'água, que nem precisa do sinistro, né? Mas são serviços adicionais que acabam ajudando enormemente na economia aí do condomínio. Então, para vocês que estão aí interessados, quiserem saber e tirar mais dúvidas sobre essa solução, né? Anotem aí a data, falem com o Li para se inscrever e poder participar do curso, tá bom?
Aproveitando aí a deixa. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Estamos já encerrando. Tá, joia. Dona Lúcia, vamos sim, a gente conversa daqui a pouco, tá bom? Olha, e também não vamos esquecer que amanhã, às 4 horas da tarde... Desculpa, perdão. Não é às 4, é às 15 horas, foi trocado o horário. Perdão. Não é trocado o horário, não, é porque a gente se enganou aqui, está marcado para as 15 horas, das 15 às 16, estamos já trocando aqui na arte, para ninguém copiar errado. Então, amanhã, das 15 horas, continua as pílulas de conhecimento, a gente vai receber a Rose Ferreira, ela vem trazendo de um assunto assim que a gente acha super pertinente, porque cada vez mais a geração da melhor idade existem diversas soluções, estamos vivendo mais anos, né, e é uma constante, quer dizer, é muito comum hoje a gente lidar com os idosos no condomínio, inclusive tem um setor da arquitetura que é a geroarquitetura, que vem da gerontologia, que é a ciência que estuda as pessoas em estágio de envelhecimento. Então, vai ser uma palestra, uma aula também de muito conhecimento. Convido vocês a não perderem, porque vamos ter muitas informações. Queria agradecer à professora Denise. Obrigado aí, porque a gente só está recebendo, vendo aqui, lendo os elogios, como foi esclarecedor aqui a aula, explanação maravilhosa, e a gente concorda, porque acompanhamos aqui todo o tempo, e realmente foi muito esclarecedor. Queria agradecer mais uma vez a sua participação, eu aceito, né? A ACJ também, condomínios que vem contribuindo, e a Edu Condo, que também tem sido outra parceira também na realização desse evento aqui para vocês. Pois olha, pessoal, a gente vai encerrando aqui. Queria desejar boa noite para todos vocês e que espero que a gente possa nos ver amanhã novamente às 15 horas, tá bem? Professora, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Agradeço a todos, Tiago, agradeço a todos pela colaboração e por terem participado dessa reunião. Muito obrigada, eu fico à disposição. Coloquei meu contato no chat, caso alguém precise tirar alguma dúvida, por favor, entre em contato. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Boa pessoal. Boa noite, professora. Obrigado. Obrigada. Tchau, turma. Até amanhã. Tchau. Boa noite. Obrigado. Até amanhã. Até. Tchau, boa noite. Ô, filho de gente, bem. Olha.